Secretária Débora Leite, nossa entrevistada a partir de agora. Jornal da Fam. Entrevista. Bem-vinda aos estúdios. Bom dia, secretária. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos. Secretária, vamos fazer um balanço, né? São 3 meses aí à frente da gestão. Qual é o diagnóstico que você traz para a gente daquilo que encontrou quando assumiu a Secretaria de Saúde? Então, a gente encontrou várias situações internas, né, que foram necessárias adequações, por exemplo, o próprio organograma da secretaria, né, o número de diretorias, a gente deu uma enxugada, a questão dos processos, né, os processos de trabalho, ou eles não estavam bem definidos, ou eles tinham múltiplas etapas, algumas etapas desnecessárias, né, que tinham, assim, davam na situação de, por exemplo, de compra, né, de uma situação que a gente poderia fazer em 30, 40 dias, levava-se meses, né, fora as situações de compras fracassadas, né, a metodologia que estava sendo utilizada, né, o pessoal das compras sempre fala, né, deu deserto, assim, ninguém aparecia Isso é um termo muito comum. É muito comum, né, aparecia para realmente, efetivamente, fazer a entrega dos medicamentos. E aí a gente, né, nesses 3 meses tem visto a necessidade, né, rever a legislação para ver um fluxo, né, que seja adequado para a legislação pública, mas que seja de forma mais objetiva, né, otimizar, né, essas questões de compras, para que a gente realmente pare com a falta de fornecimento de alguns itens. Então, assim, tem sido realmente muito intenso, né, de muito aprendizado, a equipe está muito empenhada, que é uma coisa que a prefeita Emília sempre pede, né? A questão dos medicamentos, das fraldas, que não haja faltas. Então, a gente está muito empenhado nisso e a gente percebeu que tem uma questão no processo de compras, né? Que vinha sido executado, que precisa ser aprimorado e a gente está muito debruçado sobre isso. Né? A questão de exames e consulta, a gente percebeu que vários prestadores não estavam mais com contrato com o município, né? Algumas clínicas que faziam exames, né, por exemplo, ressonância, não estavam mais dentro do contrato com o município. Por exemplo, uma coisa que perguntam muito, cadê a carreta 2020, né, da oftalmologia, quando é que volta? Também o contrato foi encerrado e não foi deixado uma dotação orçamentária para esse serviço. Então, a gente está movimentando, acredito que agora em abril a gente já vai ter novidade para fazer multirões com as emendas parlamentares. Também foi outra coisa que a gente pediu para a prefeita, o secretário Rodrigo Thiago da CEPLOG agilizou para a gente ver todas as emendas que tinham destino para exames, consultas, para que a gente pudesse fazer multirões ainda nesse primeiro semestre, para a gente tentar reduzir essas filas, principalmente do oftalmo, porque é uma coisa que não dá para esperar, né, colonoscopia. Então, todos esses exames mais complexos, a gente vai estar realizando mutirões através de emendas parlamentares. Do que você encontrou, secretária, com relação a esse déficit, digamos assim, de consultas e exames, exames de imagem, laboratoriais, qual é o número, para que as pessoas que estão em casa possam ter noção? Então, não é tanto número, é tempo de espera. Por exemplo, uma ressonância são 500 dias de espera. Isso é um absurdo, né? A pessoa esperar mais do que 1 ano, né? Então, assim, colonoscopia, né? A pessoa esperar mais de 1 ano para fazer uma colonoscopia, né? Se ela foi solicitado, né? Ela tem uma suspeita, às vezes até de uma neoplasia, como é que ela vai esperar 1 ano? Então, o tempo de espera é que realmente era muito crítico e é por isso que a gente está... Essas situações que, do ponto de vista médico, são mais críticas e com esse tempo tão espaçado de espera que a gente vai focar nesse primeiro mutirão. A gente fez uma parceria, né, com o Hospital São José, a gente já fez redução de filas de raio-x, exames laboratoriais também a gente está fazendo com as clínicas que nós já temos contrato. Fizemos um mutirão no Dia das Mulheres com as mulheres para ultrassom lá no CEMAR e eletrocardiograma. Então, a gente tem esses mais simples e que nós já temos prestadores, a gente já tem conseguido realizar. Então, ficou faltando esses que nem prestador contratado nós temos e é que a gente vai fazer via mutirão. Déficit dos exames mais simples, existe uma demora muito longa também? Não, dos mais Esse simples, tá mais... esse está mais tranquilo, porque a gente não ficou sem prestador.
Mas Diagnóstico. a gente vai ter novidade aí, porque a gente vai fazer um chamamento das empresas de laboratório. O que eu estou pedindo a eles, e eles já disseram que é factível, é que em vez do paciente ir para a clínica, eu estou querendo que as empresas levem pessoas para coletar nas unidades básicas. Porque para gente que tem carro não pensa nisso, Sim. mas imagine uma pessoa que Pro mora... pobre que tem a dificuldade de locomoção. Exato, ele mora num Mosqueiro e ele tem que atravessar até o Santos Dumont para fazer, porque o laboratório dele é lá, né? E assim, exame laboratorial, a gente vai bem cedinho de madrugada, com fome, né? Sim. Então, ter isso à disposição na sua unidade básica vai ser um ganho muito grande. Então, a gente está tentando ver essas soluções, que esses exames mais simples a gente consiga realizar já na unidade básica, é isso que a gente vai caminhar. Com os laboratórios, como já existe um contrato, não existe custo a mais para um município. É só realmente uma questão de gestão. Mas a gente está pensando também em ultrassom, em eletrocardio, fazer já no posto. Para também que a população volte a acreditar no postinho, porque eu fico muito triste quando... É a entrada, né? A porta de entrada é que a gente chama, é o ordenador do cuidado, é aquele que vai definir qual é a linha de cuidado. E as pessoas estão bem desacreditadas do posto, como se ele não pudesse fazer nada, não resolve, né? Então, a gente quer realmente resgatar. Mas tem muita coisa para ser feita ainda, né? Tecnologia, secretária. Eu recordo que a gestão anterior lançou a questão do prontuário eletrônico e um aplicativo por onde o paciente poderia acompanhar o seu pedido de exame, de consulta, etc. Está funcionando isso? Você está reformulando? Tem perspectiva de que isso entre... Não está funcionando, inclusive o agendamento online, ele tem uma série de problemas, principalmente quando é feriado, porque parece que esse sistema ele não consegue enxergar quando é feriado. Aí o paciente vai lá, por exemplo, aconteceu muito isso nessa quarta-feira de cinzas, nessa última que passou. Então, a gente está vendo um novo sistema, sim, vai ter muita novidade, um sistema que, inclusive, porque Aracaju regula exames de outros municípios, né? Isso é um ponto polêmico. Polêmico e de muito atrito. E a gente sabe que nunca vai resolver no quantitativo. Então, o que essa gestão vai tentar é resolver na transparência. Então, mesmo que a gente não consiga fazer todos os exames, mas você vai saber quais foram os exames que foi feito, como foi gasto, né? E cada município vai poder estar acompanhando isso, né, com transparência. Então, a gente vai ter um novo sistema, assim, principalmente nessa questão da regulação, porque a Prefeita Emília quer trazer transparência para esse processo. Acredito que esse assunto você já deva ter encarado ele no Conselho de Saúde, né? De secretários de saúde, porque os municípios que dependem de Aracaju para essa regulação reclamam historicamente muito da dificuldade de liberação dessas consultas e exames. Mas eles reclamam muito também da falta de escolha, porque parece que foi colocado um elenco que nem sempre é o que o município necessita. E por isso que eu acho que esse sistema, como ele vai perceber onde está gastando, talvez a gente consiga ter tratativas melhor, porque eu acho que tudo é comunicação, é como as pessoas acolhem umas às outras. Eu acho, como eu disse, não quer dizer que a partir de agora Aracaju vai conseguir dar exame para todo mundo, né? Porque o dinheiro é finito. Mas eu acho que essas tratativas, esse respeito, né? E principalmente a transparência nos processos é o que a gente vai tentar buscar. Estamos entrevistando aqui a secretária Débora Leite, secretária municipal de saúde, meu caro João Figueiredo. Bom dia para você. Há algumas semanas eu entrevistei a senhora na visita ao Nestor Piva e eu perguntava sobre a questão dos medicamentos. Já houve um avanço nesse sentido das compras e também do fornecimento nas unidades básicas? Da compra, sim. A gente está aguardando a chegada de medicamentos e alguns em específicos, né, como o Depaquene, que é o ácido valproico, que tinha uma falta no mercado. Mas a gente está, assim, ininterruptamente tentando realmente acabar com essas faltas. Mas a gente percebe também que tem um problema de distribuição, que o sistema que vai chegar vai resolver. Por exemplo, tem uma pessoa que está toda a postagem da secretaria, esse usuário fala, né, da cefalexina. Até eu falei, minha gente, alguém entra em contato com ele, porque tem cefalexina no almoxarifado e várias unidades têm cefalexina. Então, provavelmente, essa que ele está indo aqui não tem. Eu queria que a rede ficasse integrada, né, porque assim, dipirona, diclofenaco, esses antibióticos mais simples, que o usuário soubesse onde é que tem, ou pelo menos a gerente da unidade, como a gente hoje vai na Drogazil, ela diz assim, não tem aqui, mas tem outra, você quer que eu vá pegar? Eu gostaria que as unidades básicas tivessem também esse trato com os usuários e a gente quer caminhar para isso. Há um desequilíbrio, então. Porque, por exemplo, né, a unidade do Sinhazinha,
ela é central. Muitas pessoas que vão na farmácia lá do Sinhazinha não moram ali, né? Mas trabalham ali perto, estão passando por ali. É uma farmácia que tem controlado, então ela tem um fluxo maior. E a gente não nega, se não for da área, entregar. Então, ali acaba mais rápido, né? Então, às vezes, não naquela condição de repor tanto quanto a demanda da unidade. Outras mais periféricas, né, que só realmente quem mora ali é que utiliza, o estoque dura mais. Mas eu gostaria que a rede ficasse integrada, que a gente conseguisse perceber, né? É como se a gente tivesse assim, com um instrumento que ainda não está afinado, né? Então, a gente está conseguindo identificar todas essas particularidades para cada vez mais tentar ter uma tratativa melhor com o usuário, porque é sempre como eu falo com a equipe, eu acho que tudo é a forma como as pessoas são tratadas, né? E a organização do serviço. Então, eu acho que esse atendimento, essa forma de conversar com o usuário, né? Porque, como eu disse, a gente quando vai comprar o remédio na farmácia, né? Muitas vezes não tem naquela, mas tem em outra, né? E você não fica bravo e você não vai para a imprensa por conta disso. Então, é esse tratamento que eu quero dar para o usuário do SUS também, que acabou aqui, mas eu tenho em outra, só que a gente vai buscar, passa aqui amanhã, né? E a gente conversar com as pessoas, né? De forma que a gente consiga atender de uma forma mais humana, mais digna, né? Antes de entrar no assunto mais polêmico ou mais recente, que é a questão da maternidade Lourdes Nogueira, queria saber do diagnóstico que a senhora tem da rede. Quantidade de unidades básicas hoje que nós temos é suficiente para atender a população aracajuana? Pronto, o diagnóstico da rede é que a gente está 20 anos no atraso, né? Porque as estruturas realizadas novas, né? Os equipamentos de saúde novos foram feitos no início dos anos 2000. E nesse início a gente tinha 400 mil habitantes. Hoje a gente tem 630 mil. Né? Então, a gente continua com as mesmas unidades, né? O que foi feito de lá para cá foi revitalização, foi substituição de uma que era aluguel e construiu sede própria. Então, a gente teve recentemente o Ministério da Saúde, semana passada, passou esses dados para o ministro Padilha, porque a unidade básica ela pode ter de 3 a 6 equipes. Né? A gente tem um déficit em Aracaju de 61 equipes. Então, eu precisaria ter de 10 a 14 novas unidades básicas. Né? E o ministro foi muito sensível, disse que vai olhar Aracaju, né, como uma capital, como um local realmente que merece uma atenção especial, porque no novo PAC eles só abriram uma unidade para cada município, mas a gente colocou a situação da necessidade de Aracaju. E eu acredito que essa é o principal foco, porque se eu organizar a atenção primária, a gente vai reduzir o número de pessoas nas urgências. Porque quando a gente pega as estatísticas da urgência, 70% das pessoas que estão lá poderiam resolver os seus problemas na unidade básica, né? Que são o que a gente chama classificação azul, né? Então, o que a gente quer realmente é estruturar essa rede, né? De forma que ela acolha. Isso a gente já fez, né, uma nota técnica, aumentando o tempo de consulta, na realidade, dando autoridade ao médico para que ele regule esse tempo de consulta. Então, o paciente ele pode ficar um tempo maior, se num outro paciente a consulta puder ser realizada em menor tempo. Então, ele já tem essa flexibilidade, essa autonomia, que é característica do profissional de saúde e que é uma situação extremamente importante para a saúde da família. Porque se eu faço só uma consulta, queixa-conduta, que a gente chama, quer dizer, o paciente disse que está com dor, eu dou um remédio. E o pior, peço um exame, porque eu não tenho muito tempo para investigar essa queixa, então eu peço logo um exame. Acaba afetando outros setores, digamos assim. Então, é o que a gente diz, a regulação ela começa na atenção primária. Então, aí eu tenho um sistema congestionado, porque eu peço em excesso, né, e ainda eu tenho poucos prestadores. E aí é o nó que a gente tem hoje na regulação dos exames. Então, essa regulação eu não resolvo só com o sistema e contratando novos prestadores. Eu tenho que resolver na atenção primária. Então, o primeiro passo já foi dado, que dá essa autonomia aos médicos, deles poderem fazer uma consulta dentro da previsão deles, o que é que eles acham que é importante, para conversar. E, às vezes, o paciente tem mais de uma queixa para que ele possa apresentar suas queixas. E o médico conhecer e realmente fazer saúde da família. Né? Resgatar o programa de saúde da família. Porque dentro da política nacional... Um pouco falado hoje, né, secretária? Pois é, mas dentro da política nacional, esse programa, ele resolve, né, segundo, não sou eu que estou falando... São estudos, né? 80% dos problemas. Tem recadinho aí, meu caro João Figueiredo? Sim, vamos lá.
Quer pagar o IPVA sem passar aperto? Conte com a MovePay. Parcele seu IPVA em até 12 vezes com as melhores condições do mercado e sem dor de cabeça. Tá fácil pagar o IPVA, tá MovePay. Secretária, Maternidade Lourdes Nogueira, como é que foi esse processo de transição? É verdade que esse diálogo vem se mantendo desde o processo de transição mesmo, né, entre as duas gestões? Isso, antes mesmo de eu assumir como secretária, eu estava na equipe de transição. Nós tivemos com a prefeita Emília tratativas, porque já era um contrato que a gente via pelo custo dele, né? Ele afetava muito a saúde financeira da Secretaria Municipal de Aracaju. E de lá para cá a gente teve várias simulações, né, de como poder resolver, né, como poderia enxugar esse custo, mantendo a qualidade. Então, o Instituto mostrou vários modelos possíveis, mas o que impactou mesmo no distrato foi os débitos do exercício anterior, né? Então, quando a gente assumiu de fato, né, percebeu que a gente já sabia que não estava pagando, mas a gente não sabia que eles não iam deixar dinheiro em caixa para pagar, né? Então, quando a gente fala de ideia, né, para que as pessoas entendam, então é um débito do ano anterior que não se deixou dinheiro e que vai ter que ser pago com o orçamento do ano futuro. Não, né? ficou restos a pagar. Não ficou em restos a pagar. Então, quando você tem um contrato que já é de 7 milhões, que é 15% do orçamento da secretaria, e ainda tem que pagar uma dívida dessa, então realmente essa conta não fecha. E nós pagamos janeiro, fevereiro, março, dentro da previsão do contrato, que era entre o dia 20 e 25, e aí estava aquele transtorno, porque eles não estavam pagando CLT, e a gente sem entender, nós não estamos atrasados, por que é que não está pagando? E aí o Instituto relatou que uma reserva que eles tinham gastado nos 2 meses da última gestão, e que eles não tinham mais essa reserva, e por isso que não estavam conseguindo pagar os salários em dia. Então, assim, realmente foi um período muito desgastante, né? Mas de muita conversa, de muito respeito entre a prefeitura e o Instituto, e de forma muito amistosa, né? Foi motivado pelo Instituto e nós acatamos de pronto o distrato. Há uma nota também do próprio Instituto falando isso. Então, me parece que foi de comum acordo mesmo essa decisão. Foi, mas foi iniciativa deles. Iniciativa do Instituto. Com relação ainda a esse diálogo durante esse tempo, o que é que foi pedido pela Secretaria para o Instituto? Os pedidos foram atendidos, não foram? Como é que foi esse diálogo? Então, a gente fez várias simulações de como o serviço poderia ser feito com um custo menor, porque eu acredito que principalmente, né, no serviço público, a gente tem que ser eficiente, né? Você vai comprar uma geladeira, né? Você quer comprar né? Porque ela gasta pouco, né? E a mesma coisa é no serviço público. Mas para fazer um parto humanizado, né, tem que ser assim, assado. Veja, a gente tem institutos, né, por exemplo, o IMIP, né, em Recife, que é SUS, né, filantrópico, e faz um serviço de excelência, né? No Brasil, a gente tem vários exemplos. Então, é isso que a gente está buscando, né? Que realmente a gente mantenha a excelência, até faça serviços, né, futuramente, não no momento agora, mas futuramente a gente ainda incremente mais para a saúde da mulher. A gente está com uma leva de mulheres com endometriose, né, com cirurgias ginecológicas para serem feitas, planejamento familiar. A gente chegou na secretaria com 300 gestantes precisando de pré-natal de alto risco, né? E isso não é feito lá, né? A gente faz no SEMAI. Então, assim, são coisas que poderiam ser otimizadas. Aquela maternidade, ela podia cuidar melhor da mulher, né? Essa é a intenção da gente. Não que não esteja cuidando, mas o quantitativo que se beneficia é muito pouco. A gente gostaria que mais pessoas se beneficiassem, porque realmente é uma maternidade linda. Foi um projeto, né, que realmente agrada a todos, mas ela precisa ser otimizada no seu uso, né? Então, as tratativas foram exatamente nesse sentido. Em termos práticos, houve algum diálogo para ampliar esses atendimentos, conforme a senhora está dizendo, pela percepção que tinha, e mesmo assim reduzir o valor do contrato? Então, a gente teve tratativas da redução, porque não sei se você lembra, teve um decreto da prefeita, né, Sim. da gente conversar com todos os prestadores e reduzir em 20%.
teve essa tratativa, teve a tratativa da gente colocar as cirurgias ginecológicas. Eles fizeram várias simulações. A gente pediu ampliação do perfil da gestante, porque hoje a Lourdes Nogueira ela não ajuda muito a Nossa Senhora de Lourdes do ponto de vista do perfil da gestante. Então, transfere muito. Teve pressão alta, já transfere. Teve uma glicemia maior, transfere. Foi obesa, transfere. Então, a gente pediu a ele se poderia mudar esse perfil para que realmente ela tivesse peso na rede de ajudar, de fato, né, as outras maternidades de Aracaju. Mas os técnicos, né, disseram que não tem UTI materna e não podiam fazer isso. Então, foram muitas tentativas. Foram muitas. Com relação ao futuro, João, só um minuto. Com relação ao futuro, como é que fica agora? Quem é que vai operar? Vai para a rede municipal? Tem um novo instituto, uma nova OS que vai ser contratada? Então, e agora a gente assinou ontem, né, o distrato, fizemos uma portaria elegendo os representantes do Instituto e da Secretaria que vão fazer a desmobilização, que nesse momento a gente não chama transição, porque a transição vai ser quando tiver uma nova empresa. Daqui para a semana que vem, a gente já vai disparar o emergencial, e aí a gente vai poder ter uma nova empresa. Enquanto isso, a gente já Ele continua operando, então? Até o dia 30 de abril. Essa foi a negociação da gente. E também, dentro do pagamento da dívida, a gente conversou muito com eles sobre como vão ser as verbas rescisórias, para que os funcionários não tenham nenhum prejuízo nessa mudança, né? E o Instituto está bem sensível a isso, e a gente já colocou que a prefeita não quer que nenhum funcionário tenha os seus direitos não garantidos. É isso que eu ia perguntar, como é que fica o futuro destes funcionários que estão hoje na maternidade, e queria saber também se já tem um valor do montante desta dívida que motivou aí essa rescisão de contrato. Então, a gente tem uma dívida, né, contando com o mês de abril, né, contando com o que a gente já tem que pagar do mês de abril, e mais o DEA, somou 23 milhões. E aí a gente já fez uma análise de como vai parcelar. Já vamos pagar essa semana, abril, porque a gente não quer novamente que eles atrasem a CLT dos funcionários. Então, como eu disse, a previsão do contrato geralmente era em meados do mês, mas assim, com num esforço conjunto, né, de Secretaria de Fazenda, a prefeita pediu muito isso, e a gente vai tá pagando essa semana, né, porque a secretaria ela tem um funcionamento, né? A gente recebe da Fazenda em determinados dias e tem uma programação de quais são os prestadores que vão ser pagos né, ao longo do mês. Mas nesse mês em especial, né, por solicitação da prefeita para que não haja atraso da CLT dos funcionários, a gente vai realizar antecipadamente, né, até porque a gente já sabe, né, as pessoas tiveram já o aviso da empresa, né? São então, quantos funcionários? Eu não sei precisar agora. Muito bem. Secretária, vamos ao intervalo comercial. Tem alguns ouvintes aqui querendo interagir contigo. Temos ainda no programa de hoje a assessoria jurídica do senador Rogério Carvalho. E tem gente tirando onda, dizendo aqui, peça à secretária para prescrever para você um remédio para garganta. Vou passar a própolis para você. Secretária, temos alguns ouvintes para interagir contigo aqui no Jornal da Fama. Põe no ar, meu caro Wendel Lessa. Narciso, bom dia. Você vai entrevistar o secretário de Saúde Municipal, Então, por favor, pergunte a ele o que é que está acontecendo, que já tem um mês que não tem cálcio. Nunca aconteceu isso. Quando faltava, era 4, 5 dias, chegava. Agora já tem um mês que não tem. E o pessoal está tudo reclamando. A gente vai no SEMAR, não tem nem tem previsão. Se você puder, faça essa pergunta, por favor. Bom dia, Narciso, a todos os ouvintes da Fã FM. Narciso, passando aqui para parabenizar a doutora Débora pela solução rápida, né? Que é uma cobrança aí feita pela população e levada à Câmara de Vereadores através de Fábio Meirelles. E pelo que eu vi, foi prontamente atendida, né? Foi vista com muita calma, cuidado. E me parece que o problema agora vai ser resolvido, né?
A unidade Renato Mazeluca vai para o devido lugar, próximo à comunidade. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos que fazem a Fã FM. Bom dia à doutora que se encontra aí, sendo sua entrevistada. Eu quero pedir a ela, saudar ela, que ela me veja aí, que eu me encontro com um exame para fazer da próstata. Esse exame é uma biópsia que eu necessito fazer. Então, Narciso, eu peço por favor a ela que ela veja aí. Eu necessito desse exame. Eu necessito desse exame porque quando a saúde acaba, Narciso, já acabou. Não tem como refazer, trazer ela de volta. Eu não quero, Narciso, estar com aquela bolsinha de lado. Eu não quero estar em cima de uma cama dependente de família. Entendeu? Então eu estou lhe pedindo encarecidamente, meu amigo, me ajude aí através dela, para que eu venha ter, esse exame feito. Eu necessito muito desse exame. Tá bom, meu amigo? Eu agradeço, que é Valdir dos Santos Dumont. Eu já tive 3 vezes, 3, 4 vezes, eu vou na semana para tentar fazer o exame e não consigo. Nesses casos, secretária, como é que deve proceder? Fique à vontade. Então, a primeira pergunta da Iracema. senhora Iracema. Aconteceu um problema mesmo, Iracema. Antes, né, quem usava o carbonato de cálcio era só os idosos, né, questão de osteoporose. Só que no final do ano passado, o Ministério da Saúde fez uma recomendação do uso do carbonato de cálcio para gestantes, para evitar o desfecho ruim de eclâmpsia. E por isso aumentou o uso. A gente já fez uma dispensa emergencial e está chegando já, nos próximos 15 dias vai chegar e a senhora vai conseguir pegar lá no SEMAR o seu carbonato de cálcio. A outra questão foi a licitação, né, os 3 editais, né, foi o Mazé Lucas, foi o João Bezerra e o Humberto Mourão também, que era uma reivindicação antiga, né, já foi liberado o edital de licitação, graças a Deus. E Com relação a esse exame de próstata? Esse exame, né, provavelmente é uma biópsia por punção, vai estar nesses mutirões que a gente vai estar realizando, com fé em Deus, você vai fazer o seu exame. A Marta, do José Conrado de Araújo, ela manda aqui, ela deu entrada no sistema em 2023 de uma ecocardiografia transtorácica. Qual o procedimento com esses exames que estão há tantos anos assim no sistema? Então, a gente está chamando, como eu expliquei, nesses mutirões a gente vai chamar, a gente fez os exames mais simples que tinham, né, lá no SEMAR mesmo, mas esses que a gente não tem na rede própria, a gente vai estar fazendo via mutirão. Ela pode, assim, não sei, às vezes o pessoal está meio desacreditado, mas entrem na ouvidoria da Secretaria Municipal e coloquem, né, essas solicitações, o tempo que já está, porque a gente pode também procurar no sistema e identificar. A ouvidoria está funcionando, então procurem a ouvidoria para a gente estar vendo, mas provavelmente ainda nesse semestre a gente vai estar fazendo esses exames. Vamos lá, mais ouvintes interagindo com a secretária. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos que fazem a Fã FM. Narciso, bom dia, meu querido. Quem fala aqui é Carlos César Zarte. Eu estou atualmente presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Eu gostaria de fazer uma proposta, aproveitando o ensejo de estarmos falando diretamente com uma gestora, né, do município, no sentido de fazer uma reflexão sobre quem é atendido hoje pelo sistema SUS de Aracaju. De todas as coisas que foram passadas e todos os estudos que são feitos dentro da nossa casa, da OAB, nós percebemos que existe a necessidade de se fazer um estudo maior, né, e mais aprimorado com relação à população negra aracajuana. E aí eu queria fazer trazer, né, como uma proposta para que a Secretaria de Saúde repense a possibilidade de se inserir, né,
um sistema de referência de saúde, uma unidade de referência de saúde para a população negra aracajuana, tendo em vista que algumas doenças são inerentes apenas de pessoas negras. E levando em consideração que a nossa sociedade aracajuana ela tem a sua maioria de pessoas negras, e o SUS, de fato, é utilizado por uma grande parte negra, né, em sua maioria, comprovado por estatísticas do próprio IBGE e do próprio SUS, né? Então é necessário que a gente repense essas condições, até porque as pessoas vão poder ser tratadas de forma mais identitária, um local de referência, um local que possa trazer cada vez mais dignidade humana a essas pessoas, uma saúde onde vai ter um estudo e um aprimoramento da população negra, e seria interessante. Eu queria só deixar esse caminhamento. Parabéns, Narciso Machado, pela sua audiência aí do seu programa, pela seriedade na condução das informações, e muito obrigado. Seria possível, secretária? Então, inclusive, o meu doutorado foi de hemoglobinopatia, que é mais frequente na população negra, e a gente estudou muito sobre isso. Na realidade, eu não acredito num sistema isolado, porque, como ele mesmo falou, 60% da nossa população é de negros e pardos. Então, eu acho que a gente precisa ter um novo olhar. A Rede Aline do Ministério da Saúde também traz muito isso, porque, infelizmente, as mulheres negras elas morrem mais. A mortalidade materna brasileira é alta, e as mulheres negras, elas morrem mais. Então, a gente precisa ter um olhar, infelizmente, os atlas médicos, né, onde a gente estuda, por exemplo, eu faço amamentação, e as mulheres negras, elas são negligenciadas no diagnóstico até de doenças mamárias, de mastite. Por quê? Porque no atlas, né, a gente vê só a população branca, em que o rubor, a vermelhidão é mais perceptível. Então, a mulher negra chega com dor, mas como não é perceptível, né, pela cor da pele, muitas vezes ela é negligenciada. Então, ele está completamente correto. A gente realmente precisa ter um novo olhar. Eu acho que não é um centro específico. Aonde a mulher chegar, onde chegar a população negra, ela precisa ter um olhar diferenciado. A gente sabe, por exemplo, hipertensão, né, alguns medicamentos, eles não têm tanta efetividade nas pessoas negras do que nas brancas. Então, esse olhar realmente precisa ser renovado. Isso é algo que afete a todos que fazem a medicina de atenção básica. Aonde o paciente chegar, né? Mas hoje o Ministério da Saúde está focando muito na Rede Aline, na mulher, né? Para que a mulher negra realmente a gente consiga reduzir a mortalidade materna de todas, e principalmente na mulher negra. Vamos a mais ouvintes. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvinte da Fã FM. Bom dia, secretária Débora. Olha, eu queria saber da senhora em relação à questão da farmácia, né, que hoje a maioria estão fechadas. Nós não temos atendimento praticamente nas 45 unidades de saúde. A gente tem uma demanda e um déficit muito grande de farmacêuticos, principalmente, de auxiliar de farmácia para despachar esse remédio. Unidades que funcionam até às 19 horas. Para que funcionar se não tem farmácia aberta? Né? É um caso que a gente deve resolver isso bastante. Outra coisa, é sobre esse contrato de carreta que foi, agora não foi renovado, porque superlota as clínicas não tem como. Né? Outra coisa, esse contrato com a Luz Nogueira, por que foi desfeito? Não vai causar desabastecimento, desassistência aos usuários? Outra coisa, comunicação com os conselhos. Como é que vocês estão tendo isso? O Conselho Municipal de Saúde, ele tem suas autonomias e pode até vetar verbas para vocês. Se você não tiver um alinhamento, a autonomia, respeitar a autonomia dos conselhos, vocês vão ter problema futuramente, inclusive com o Ministério da Saúde, né? Com paz, possivelmente, né? E eu preciso saber como é que você está lidando com isso, doutora. É preciso entender que nós, conselheiros, nós, controle social, tem essa autonomia de realmente fiscalizar a saúde, e avaliar e votar, a depender da situação de cada um. Luiz Carlos, conselheiro do João Barbosa, presidente do João Barbosa, da UBS João Barbosa, aqui no Barra América. À vontade, secretária. Luiz Cláudio? Luiz Carlos. Luiz Carlos. Luiz Carlos do Barra América. Luiz Carlos, muito obrigada pelas perguntas.
Veja, toda a minha equipe, não é só Débora Lê, toda a minha equipe são pessoas apaixonadas pelo SUS. E se a gente é apaixonado pelo SUS, a gente entende a importância do controle social dos conselhos. Então, o nosso relacionamento tem sido de muita parceria. Eu destinei pessoas específicas para estar nesse diálogo com os conselhos, né? A minha secretária adjunta, Iraneide, que está sempre muito em comunicação com o conselho. A gente sabe da importância da função, né? E então tem tido realmente muitos diálogos com o Conselho Municipal. A carreta, eu já falei, ela não está contratada, não foi destinado orçamento, então a gente vai precisar fazer esses atendimentos, né? A gente vai procurar fazer via emendas. Qual foi a outra? A farmácia. A farmácia, veja, a gestão anterior teve um embate muito grande com a categoria dos farmacêuticos, né? Tanto que quando eu cheguei, tinha inclusive uma judicialização. A gente chamou o conselho para conversar e o conselho de farmácia nos ajudou muito nessa reestruturação, porque na realidade o que a gente está falando aqui de Aracaju é uma reestruturação das farmácias. Nós chamamos 18 farmacêuticos, infelizmente só 3 apareceram com os certificados, 12 tinham algumas pendências. A gente até pediu à CEPLOG que aumentasse um pouquinho o tempo de entrega para ver se chegava mais farmacêuticos. Também estamos chamando no PSS mais administrativos para que a gente possa ter em outros turnos, né, nas farmácias que não são uso de controlado, pessoas para também estarem realizando isso. Então, é uma luta contra o tempo para a gente conseguir realmente deixar essas farmácias do jeito que a gente quer. O meu interesse era deixar 100%, né, com farmacêuticos, porque eu entendo que eu só vou ter controle quando eu tiver o farmacêutico lá abrindo e fechando a farmácia. Eu sei que a gente não vai ser possível num curto tempo, a gente já conversou isso com o conselho, mas é o que a gente deseja a médio e longo prazo. Qual foi a quarta pergunta? Eu não recordo não, secretário, mas não. Luiz Carlos agora... A gente já explicou. Não tenha medo, viu, Luiz Carlos? A gente não vai gerar desassistência de forma alguma. Da maternidade, né? Lembra como foi a transição Nestor Piva, amigo? Vai ser da mesma forma. A gente já fez um comitê que vai estar cuidando disso. A secretaria vai estar lá dentro diariamente. Então, não se preocupe com a desassistência. Secretário, muito obrigado pela participação, pela paciência de ouvir os nossos ouvintes. Mais tempo nós tivéssemos, viu? Porque tem muitos ouvintes aqui querendo participar. Saúde é sempre uma pauta que digamos assim, motiva, né, a integração dos ouvintes. Muito obrigado pela participação, secretária. Eu que agradeço o espaço para esclarecer a população.